torcer por você e celebrar com você e compartilhar os frutos do seu trabalho com você, isso é muito melhor. Não tem comparação de você chegar em casa cansado do trabalho, mas ter ali braços carinhosos, braços compreensivos, uma voz meiga, uma voz que te aceita, que te encoraja, que te acalma, que te sossega, do que você vencer tudo lá fora e chegar em casa e só tem plantas e talvez um gato ou um cachorro te esperando. Deus não criou o homem para ser uma ilha, não criou o homem para ser sozinho. Trabalhe sim, esforce-se sim, invista na sua carreira sim, mas saiba que você não vai conseguir comprar um casamento, você não vai conseguir comprar amor de ninguém. Para você ter um amor de verdade, você vai ter que investir de outra forma, e não é dinheiro. Dinheiro ajuda, dinheiro é bom, mas o dinheiro não resolve o problema do amor. E é isso que muitas pessoas não entendem. Nós vamos conhecer agora a história do Célio e da Elaine. O Célio e a Elaine, pessoas maduras, que cada um com as suas histórias do passado, suas histórias lá de trás, e mesmo na idade madura, quando pensavam, será ainda que eu vou encontrar alguém? Será ainda que é possível para mim? Veja que forma curiosa, que forma inusitada eles encontraram o amor e um ao outro. Eu vim de uma família tradicional, meus pais são casados há 50 anos, né, e minha mãe sempre cuidou da gente, né, de mim e dos meus irmãos. Mas os problemas, na realidade, começaram na vida sentimental na adolescência, né? Pelas amizades, por você não ter uma base, assim, do que é certo ou errado. Os pais aconselhavam, mas geralmente a gente não ouve, né? Esse relacionamento era com uma pessoa que já tinha saído de um relacionamento, inclusive com filhos. A gente namorou um tempo e aí a gente casou e eu fiquei casado com ele durante 11 anos. No namoro já teve algumas diferenças, já dava para ver que no namoro que não ia dar certo, né? Mas a gente insiste, porque a gente age na emoção, né, pelo sentimento. Começou com muitos ciúmes, muita insegurança, né? Já começou esse distanciamento, né? É onde começaram a acontecer as traições. Eu descobri e era muito difícil, porque você com filho, como eu tendo uma referência dos meus pais, eu não casei para separar. Eu casei para que fosse a vida toda. Mas conforme iam acontecendo essas traições, né, a gente começa a ficar decepcionada e eu não sabia muito o que fazer com aquilo, né, com aquela situação. E com filho já, né, e logo eu engravidei do segundo, com todos esses problemas, eu ainda engravidei do segundo filho. No início eu tentei lutar pelo meu relacionamento, né, mas a escolha tem que ser das duas partes, né. Então, da outra parte não teve essa disposição. E aí, então, eu entendi que eu deveria continuar sozinha. Eu cheguei à separação, aí eu me divorciei. E na época, com um filho de 3 anos, e o menor tinha acabado de nascer, tinha alguns meses. Eu entendi, chegando nas palestras, que eu precisava me amar, me valorizar. Eu entendi rápido isso. Eu entendi que todos os problemas que eu tive no meu casamento também eram culpa minha. Porque sou eu que escolho, né? Então eu vi que eu não tinha escolhido bem. Então eu passei a frequentar as palestras e passei a ver que eu precisava reconstruir a minha vida, né? Acreditar nesse amor, né? Esse amor verdadeiro, esse amor que pensa, que é inteligente. Então aí eu comecei a ver que eu poderia dar uma chance para mim e recomeçar, né? E eu já estava pronta para um relacionamento porque eu me via uma solteira feliz. Soube sobre o aplicativo Quero Te Conhecer na palestra da Terapia do Amor. Só que é muito diferente, né? Eu sou de uma época que a gente conhecia a pessoa pessoalmente. Então, há um desafio. Tem um filtro, né, que diz sobre a idade. E a minha irmã colocou esse filtro na minha idade, né? Ela me mostrou, olha, tem um senhor aqui, é compatível com a sua idade. E quando ela me mostrou assim, eu logo gostei. Porque me chamou muita atenção o lugar que ele estava, né? Eu sempre pensei em casar, né? Inclusive até quando era bem jovem, eu até pensava em casar, ter 2 filhos e tal. A minha primeira namorada, a gente começou a namorar
E em alguns meses ela passou no vestibular e ela foi estudar fora, né? Aí nós ficamos praticamente quase 6 anos namorando à distância, só que no último ano a gente terminou, né? Aí eu resolvi ir pro Japão e ficar uns 5, 6 anos e ver como estava lá, como que era lá, né? Eu conheci uma pessoa, inclusive foi até no ano que eu cheguei lá. Só que eu conheci, a gente mais questão de amizade, né? A gente ficou quase 3 anos como amigo, 4 anos comigo. E foi que depois a gente resolveu a gente ficar junto, né? Só que a gente não chegou a casar, né? A gente só resolveu morar junto, né? E foram praticamente quase 15 anos, né? Depois ela veio para o Brasil, né? Então a gente terminou porque eu queria ficar no Japão, né? E ela não queria voltar para o Japão, né? Então já passava vários anos, né? Já estava quase 7, 8 anos que ela estava aqui no Brasil e a gente acabou resolvendo se separar, né? Então, as palestras da terapia do amor eu conhecia mais ou menos há 4 anos atrás, né? Nas reuniões da terapia, né, tem muita coisa que a gente vai aprendendo, né? Que a gente não aprendeu quando era jovem, e às vezes são coisas que às vezes eu aprendi, né? Que às vezes como relacionar com a mulher, entender um pouquinho mais a mulher, que foi quando o palestrante me convidou, né? Tem esse aplicativo que você pode entrar e conhecer outras pessoas, né? Inclusive até com o mesmo propósito, né? Que foi aí que eu entrei, né? Inclusive foi até uma das poucas pessoas que entrou no Japão, né? A maioria era do Brasil. Ele estava lá no Japão, aí eu pensei comigo, mas ele quer conhecer alguém do Brasil? Então isso me despertou uma curiosidade. Ele fez a caminhada do amor no Japão e eu fiz aqui no Brasil. Depois dessa caminhada a gente começou a conversar. Então eu procurei conhecer um pouquinho mais dela, assim, até como relacionamento com os filhos, com os pais, com a família, né? E eu notei isso, o relacionamento dela com os filhos, né? Com a família, né? E foi isso que me chamou a atenção também, né? Teve um momento que a gente começou a realmente conversar, que a gente começou a praticamente conversar quase todo dia, né? E a conversa foi fluindo, né? Foi fluindo até questão de propósito, de experiências, né? E muita coisa bateu, né? Ele resolveu que ele viria para o Brasil, embarcar no Brasil para me conhecer. Fui até o aeroporto em Curitiba buscá-lo. E foi bem assim diferente, porque a gente só se falava por vídeo, né? E aí eu falei para ele, como que a gente vai ser esse dia? Como é que vai ser? Ele falou, olha, eu vou chegar e a gente vai se abraçar, mas eu vou te dar um beijo. Eu falei para ele, não, pode beijar no primeiro encontro. Ele falou, não, eu não vou sair do Japão e chegar aí e não te beijar. Ele falou, porque você vai ser minha esposa. Mas antes disso, para ele desembarcar no Brasil, ele abriu a câmera de vídeo para os meus pais e me pediu em casamento. Eu aceitei, com certeza. Foi muito especial, foi muito assim, maravilhoso, porque você vê acontecendo na tua vida tudo aquilo que você aprendeu nas palestras, né? Eu me percebo valorizada, porque assim, eu busquei o meu valor, mas o Célio, ele tem o valor dele também. E ele buscou, né, uma pessoa que se valorizasse também. Então, assim, e ele me valoriza. E é isso que, na realidade, faz toda a diferença. Assim como eu valorizo ele, né? O aplicativo foi uma ponte que ligou, às vezes eu que morava numa cidade pequena lá no Japão, e a Elaine que morava numa cidade pequenininha aqui no Paraná, e que simplesmente juntou a gente, né? Como se fosse um sonho, 2 sonhos se encontrando. Você viu que a história deles, o segredo não foi o aplicativo. O aplicativo foi a cereja no bolo, foi a ponte que os conectou. Mas a história deles começou, cada um do seu lado, né? Ele lá no Japão e ela aqui. Ele fazendo a terapia do amor lá no Japão, ela fazendo a terapia do amor aqui, não se conheciam, mas investindo na fé, investindo na vida amorosa, cuidando deste lado das suas vidas. Sabendo que vida amorosa não é uma mágica que estala os dedos assim, de repente você acorda, dorme solteiro, acorda casado. Não é assim. Há uma construção. Então eles foram construir e se reconstruir, reparar o coração, estavam bem. Veio a proposta do aplicativo, que para pessoas da idade deles é uma coisa assim impensável. Como assim? O aplicativo não é da época deles. Mas eles foram abertos, porque quando a pessoa é da fé,
ela está aberta para coisas da fé. O aplicativo Quero Te Conhecer não é para qualquer pessoa, é para quem é da fé. É para os solteiros inteligentes da terapia do amor. Então, Deus honrou cada passo, cada decisão que eles tomaram, uniu os propósitos deles, eles estão aí agora, casados, felizes, realizados. Mas tudo isso, tijolinho por tijolinho. Isso começa com a reconstrução do eu e depois a construção do nós. Hoje, 8 da noite, você que quiser começar essa construção da sua felicidade amorosa, venha participar conosco aqui no Templo de Salomão. Cristiano